Boa noite a todos. Lídia, obrigada pelo convite. Agradeço enormemente à Pluriversidade por esse convite. Me sinto muito honrada de estar aqui junto a vocês. E então, eu sou Fernanda Galvão, mas antes eu queria parabenizar cada um de vocês, né, por nesse período da noite vocês estarem disponibilizando todo o seu tempo para estar aqui se evoluindo, né, para estar se transformando. Que aqui a gente não tem conteúdo, a gente vai buscar realmente a transformação. Eu não quero estar passando aqui só um conteúdo, mas eu quero que cada um que está aqui essa noite possa realmente se melhorar, né, em algum ponto. Todos nós estamos aqui para a nossa evolução, para a nossa transformação, e trabalhar os sabotadores é muito isso, né? Muita gente se olhar, muita gente se reconhecer, entender que a gente tem pontos de melhora sim e que a gente precisa estar se trabalhando, né? E que só a gente pode fazer por nós mesmos, né? Então, parabéns a vocês, parabéns a cada um de vocês por estarem aqui essa noite para a gente estar trabalhando juntos nossos sabotadores. E esse é um tema que eu gosto de falar muito, né? A inteligência positiva, né? Que a gente... Eu me transformei muito a partir do momento que eu consegui entender e me trabalhar primeiro para depois levar isso para as minhas clientes. Eu trabalho muito com mulheres, né? Eu sou coach de produtividade, porém eu prego muito que o que? A gente não pode só estar voltado para as atividades, para as tarefas, que a gente precisa entender as coisas que nos limitam também, que a gente não busca somente a nossa produtividade em si, mas sim a leveza, né, que a produtividade pode trazer para a nossa vida, que a gente pode sim alcançar os resultados, mas que isso não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. E os sabotadores é muito isso, né, a gente olhar para aquilo que está nos limitando, né, se eu tenho ali uma ferramenta de produtividade, eu aplico ela no meu dia, eu posso fazer ela por 1, 2 semanas, posso transformar ali no meu dia a dia essa ferramenta, mas se eu não entender o que está me bloqueando, o que está me limitando, o que realmente está atrapalhando ali de eu ser mais produtiva, ou até mesmo os meus relacionamentos, né? Se está atrapalhando ali os meus relacionamentos, seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, eu não consigo caminhar. Né? Tem um momento que eu paro ali. Então, muitas vezes a gente coloca metas ali no começo do ano e por que a gente não segue elas? Por que a gente não continua caminhando em direção a essas metas? Porque alguma coisa está limitando a gente. Né? E é isso que eu quero propor aqui. Eu quero que a gente comece a entender quais são esses pontos ali que realmente está nos atrapalhando, para que a gente possa entender realmente esse nozinho ali e desatar esse nó, para que a gente possa seguir, seja ser mais produtivo, seja melhorar os nossos relacionamentos, mas que essa melhora parta ali de nós mesmos, né? Então, é isso que eu quero propor aqui para vocês, tá? O que são os sabotadores, né, na verdade? Os sabotadores ali, eles são o quê? Comportamentos, né? São comportamentos que a gente tem e que a gente faz de forma repetitiva ao longo do nosso dia, sem a gente perceber, né? Que a gente faz realmente de forma inconsciente. Então, são padrões mentais que a gente faz de forma inconsciente e que acabam nos limitando. Todos nós temos os sabotadores, né? Todos nós temos a autossabotagem ali no nosso dia a dia. E eu costumo dizer muito, eu gosto muito de uma metáfora que eu aprendi ali com um especialista em sabotador, o Eric Arruda, que é o quê? É como se a gente estivesse ali no mar, né? E o nosso objetivo, a gente acordou no mar e o nosso objetivo é nadar em direção à praia. E a gente começa a nadar. Né? A gente começa a nadar, a gente acorda com um tanque cheio de energia ali e começa a usar essa energia em direção ao nosso objetivo, que é o quê? Nadar em direção à praia. E a gente começa a nadar e começa a dar as primeiras braçadas, porém, alguma coisa acontece que desperta ali os nossos sabotadores. E isso faz com que a gente, ao invés de nadar para o nosso objetivo, a gente comece a nadar para o fundo, literalmente profundo. E a gente começa a nadar profundo e vai ficando sem ar e cada vez vai ficando mais escuro. E quando a gente vê, a gente já está sem conseguir respirar e a gente começa a nadar desesperadamente ali para a superfície de novo. Então, nesse momento, o que? A gente pegou a nossa energia que a gente tinha para caminhar, para se desenvolver, que é a nossa energia do lado sábio, né? Para dar passos para frente, a gente começou a nadar literalmente profundo. Então, a gente gasta essa energia que a gente tem para caminhar, para dar passos para frente, para dar passos para trás. A gente não pega essa energia e literalmente fica parado, né? Seria muito fácil, seria muito gostoso se
a gente simplesmente ficasse boiando ali quando a gente estivesse sabotando. Mas não, a gente não dá nem passos para frente, mas sim, literalmente, a gente dá passos para trás. Então, a gente usa toda essa energia que a gente tem para se desenvolver, para ir em direção ao nosso objetivo, para literalmente nadar para o fundo, né? E é isso que a autossabotagem faz. E a gente não percebe isso no nosso dia a dia. A gente não percebe que ao longo do meu dia, em vários momentos, eu estou fazendo esses comportamentos que me fazem nadar profundo, que me fazem ali trazer todos esses sentimentos negativos que os sabotadores trazem, toda essa falta de capacidade, muitas vezes, que a gente acha que a gente não tem. Então, tudo isso faz com que a gente se limite realmente, faz com que a gente não consiga caminhar em direção aos nossos objetivos, né? Caminhar em direção a tudo aquilo que a gente pode ser, né? E, assim, como que surgem, né? Muitas vezes a gente pensa assim, será que eu tenho sabotadores? Será que eu tenho esses comportamentos na minha vida? Isso eu escuto muito das minhas clientes, né? Então, será que eu tenho isso, Fer? Eles me perguntam. E, na verdade, a questão não é se a gente tem ou não, mas sim o quão forte esses comportamentos estão ali no meu dia a dia. Quão forte eles estão atuando realmente. Então, é isso que a gente precisa entender. E é isso que a gente vai entender hoje. O quão forte eles estão ali e o quão forte eles estão me limitando, tá? E como que eles surgem ali para a gente entender, né? Eles surgem lá na nossa infância, né? Lá na nossa infância aconteceram várias situações onde, como criança, a gente não tinha maturidade para lidar. Então, mesmo que a gente não tenha tido uma infância difícil, mas só pelo simples fato, por exemplo, de os nossos pais trabalharem fora e ficarem pouco tempo em casa. Então, isso causa ali comportamentos que a gente não sabia lidar e a gente cria ali essa capa protetora no nosso cérebro, cria essa capa de proteção, né? Porque o nosso cérebro é muito voltado para a nossa sobrevivência. Então, ele acaba criando essa capa para nos proteger, para realmente fazer com que aquele momento a gente sobreviva, né? Daquele momento que a gente está passando, para que a gente cresça, continue se desenvolvendo, passe pela adolescência. Então, ele cria essa capa realmente para nossa proteção. Mas ele não entende que, como adulto, eu já não preciso mais estar usando essa capa protetora. Como adulto, hoje, eu não preciso dessa proteção que ele criou lá na infância. Só que, inconscientemente, a gente vem repetindo esses comportamentos que lá na infância, um dia, foram tão importantes, né? A questão não é a gente ter raiva ali dos nossos sabotadores, mas sim entender que em algum momento da nossa vida eles nos protegeram, mas que hoje tá ok eu seguir sem eles, né? Tá ok eu entender que lá na infância eles foram importantes para mim, mas hoje eu não preciso mais deles. Hoje eu consigo realmente caminhar em direção a tudo que eu quero sem essa proteção que um dia foi tão importante. Então é como se lá na infância, lá com 5 anos, por exemplo, eu quebrasse o braço. Então, eu quebrei o braço e eu coloco ali um gesso no braço para proteger para cicatrizar ali o osso. Só que eu não tiro esse gesso. Então, o meu braço cresce, tudo dentro daquele gesso, ele acaba ficando limitado. Então, eu cresço, eu me desenvolvo e o meu braço fica ali pequenininho. Então, é isso que os sabotadores fazem. Eles fazem com que a gente se limite, com que a gente use esse gesso aí realmente para nos limitar. Em muitas coisas da nossa vida a gente está nos limitando. A gente está deixando de ser tudo aquilo que a gente pode ser por conta do quê? Por conta dessa capa protetora que um dia foi criada, né? E que um dia realmente foi importante. Então, o que a gente vai fazer hoje é realmente tirar esse gesso ali, né? Tirar essa capa de proteção para que o meu braço sim possa se desenvolver, para que ele possa crescer, ele possa se desenvolver e ser tudo que ele nasceu para ser. Então, beleza. Antes, voltando também, todos aqui responderam aquele questionário que a gente deixou ali para vocês? Só dar um ok aqui, o pessoal me confirma, responderam, ok. Então, vamos deixando ele de ladinho para a gente começar já e ir percebendo ali também o questionário. Daqui a pouquinho a gente vai pegar ele, mas só para a gente já tá com ele próximo ali conosco, tá? Então, o ponto que aparece no relatório é o quê? O nosso QP, né? Que é o quociente de positividade. Realmente, esse percentual, ele mostra o quê? Ele mostra duas coisas, né? Tem duas coisas que ele pode estar nos indicando. Realmente, o quão feliz você é.
Isso é uma medida de felicidade, é o quanto você consegue lidar melhor com as situações da vida, né? É aquela coisa assim que a gente acorda de manhã, por exemplo, e bati o dedinho ali na cabeceira da cama, né? Então eu pego aquela dor e fico martirizando aquela dor e fico remoendo ela. É o quanto eu consigo me livrar dessa emoção ali, dessa dor, né? Então se eu parto ali para, ok, eu bati o dedo, eu sinto aquela dor, mas eu continuo ali o meu dia a dia. Ou não, eu fico martirizando. Eu pego aquela dor e nada dá certo, e daí o chuveiro já não funciona, daí eu vou tomar banho já na água gelada. Então, tudo isso é o quanto eu consigo lidar com as situações da vida, né? Então, isso é uma coisa que esse quociente de positividade mostra, esse QT ele realmente mostra. O quanto a gente tem capacidade, né? O quanto a gente consegue lidar com as situações que a vida nos traz. E o outro percentual seria o quê? A outra medida seria o quê? É o quanto a gente está usando realmente todo o potencial que a gente tem, né? Então, eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse teste de QP, ele deu super baixo e eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, olha o quanto eu tô me sabotando ali ao longo do dia, né? Porque ele realmente mostra o quanto que a gente realmente está usando a nossa mente ao nosso favor. E o quanto os nossos sabotadores, quando eles aparecem no meu dia a dia, o quanto eu consigo lidar com essas situações. Então, esse resultado, eu quero que vocês deem uma olhada agora. Se vocês quiserem até compartilhar aqui conosco, para a gente estar vendo, né, qual foi o QP de vocês que deu ali. Eu vou abrir aqui o meu chat só para eu conseguir acompanhar alguma coisa aqui. Ó, a Juliana está falando que foi 27 dela, o Fernando 43, a Paula 55. Legal, é isso mesmo que a gente já tem que começar a ter consciência, né? O meu, quando eu fiz, deu, ó, a Marisa 86, bacana, Marisa. E o que a gente vai fazer aqui? A gente realmente vai trabalhar para quê? Para que o nosso QP aumente, né? A partir do momento que a gente aplica essas ferramentas que a gente vai fazer aqui hoje, o nosso QP já começa a aumentar. E quando ele aumenta, deixa eu até passar aqui, assim, realmente a nossa mente é a nossa melhor amiga. A gente tem que usar ela em todo o potencial dela. E a gente usando o QP da melhor forma, onde está o QP? A Luciana está perguntando. Luciana, saiu 2 relatórios ali quando você respondeu aquelas questões. E um deles, ele traz esse relatório de QP. Ele vai ter um relatório com esse vórtice aqui, ó. Veja se você consegue localizar. E nesse vórtice é o quê? Né? Quando a gente está abaixo de 75, 75 a gente chama de ponto de virada. Né? Seria o valor ideal, assim, acima de 75 é o quê? Eu consigo lidar muito bem com as situações que a vida me traz. Né? Eu sou muito feliz ali com os resultados que eu tenho na minha vida, no meu dia a dia. E abaixo de 75 significa que quando os meus sabotadores aparecem, eu vou muito mais profundo. Eu literalmente nado profundo, naquela metáfora que a gente falou. Então, quanto mais para cima de 75 eu tiver desse ponto de virada, mais eu consigo lidar com as situações que a vida me traz. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui no chat com relação ao... Ó, a Joelma está falando que está dando erro. 53 dias mais complicadinhos. E realmente é isso, Andréia. Tem dias que né, a gente realmente vai precisar saber lidar melhor com as situações da vida. Então, é por isso que a gente também vai ter essa ferramenta ali no finalzinho, para quê? Para a gente sair daqui com ações, tá? Porque realmente é isso que a gente quer. A gente não quer só passar um conteúdo, mas sair com ações para quê? Para que cada dia mais eu consiga minimizar os meus sabotadores. A gente tem ali a nossa mente sábia e a nossa mente sabotadora. Então, hoje, ao longo da nossa vida, a gente vem usando muito a nossa mente sabotadora. Então, ela está muito forte ali no nosso dia a dia, ela está muito presente. Então, é isso que a gente precisa entender. Quanto mais eu uso, mais forte ela está. E a gente precisa começar a usar ali o nosso modo sábio. Né? É como se a gente estivesse num milharal, por exemplo. Se tem uma trilha nesse milharal, a gente vai passar por ela, né? E hoje a nossa trilha do nosso milharal, que está muito forte, é o quê? Dos nossos sabotadores, porque ao longo da minha vida eu venho passando e reforçando essa trilha. Então o que a gente precisa fazer agora é um novo caminho, né? Fazer uma nova trilha ali, que seria realmente o nosso lado sábio, né? São as nossas conexões ali neurais que a gente está
realmente fortalecendo o nosso lado sábio. Então, fazendo uma nova trilha, aplicando esse exercício que a gente vai fazer aqui hoje, todos os dias, assim que a gente perceber, né, os meus comportamentos sabotadores, quanto mais eu aplicar, mais forte essa trilha do nosso lado sábio ela vai ficar. Então, é por isso que a gente precisa ter muita consciência disso, né? Ter muita presença para os meus comportamentos sabotadores, para que realmente eu consiga estar minimizando, eu consiga cada dia mais aumentar esse meu ponto de virada aqui, que é o 75. Então, para quem deu abaixo de 75, não precisa ficar assustado, porque assim, a partir do momento que a gente for se trabalhando, se conhecendo e aplicando esse exercício, a gente já vai aumentando ele. Então, já temos aí o nosso QP anotado, né? O quanto deu o nosso QP. O principal, entrando agora nos sabotadores, né? Então, o principal sabotadores, ao todo a gente tem 10 sabotadores, e o principal deles é o quê? É o crítico, né? A gente chama, é como se fosse aquele chefão da gangue, realmente, né? Eu até coloquei aqui o Dick Vigarista, porque é aquele que adora ficar controlando os outros, né? Então, o meu crítico realmente que ativa os meus outros sabotadores, né? É ele que faz com que realmente os outros se elevem. Então, a gente precisa estar conhecendo também o crítico, entendendo realmente também o crítico para quê? Para que a gente possa estar minimizando ele e, consequentemente, já minimizando os outros sabotadores. Então, ali no relatório de vocês, no outro relatório, não que tem o vórtice, lá no finalzinho vai ter uma pizzazinha ali do crítico. Dá uma olhadinha para vocês verem qual é o maior número que deu ali em vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Não, não vou ter. Vejam ali só para a gente ter consciência, porque a partir desse momento a gente já vai começar a fazer ferramentas ali, tá? Então, entendam qual é o principal. Se é o quanto vocês criticam a si mesmo, o quanto vocês criticam os outros ou o quanto vocês criticam as circunstâncias. Né? A gente realmente tem aqueles pensamentos do crítico mais ou menos assim, né? Eu não sou bom o suficiente, eu sei que eu não sou capaz, então eu não vou nem tentar fazer aquela coisa, né? Os outros sempre são melhor que eu. E se eu falar, né? E se eu falhar, né? Aquele medo que a gente tem tanto de falhar, né? Eu não mereço, eu não vou dar conta, eu não vou ter isso nunca, né? Então, nossa, isso daqui eu nunca vou ter, eu nunca vou conseguir. Então, são todos pensamentos ali que a gente faz e que a gente fica repetindo ali na nossa cabeça. Deixa eu ver se tem aqui, ó. O meu não aparece esse nome, Fê. Crítica a si mesmo foi maior, a Juliana Sampaio falou. Andréia, o meu não aparece esse nome. O que seria isso? Não está aparecendo ali no teu relatório, Andréia, esse do crítico? Fica bem no finalzinho, é uma pizza ali, realmente. Ele mostra, assim, o quanto você se critica, o quanto você critica os outros e o quanto você critica as circunstâncias. O meu deu bem equilibrado 12, 13 e 14. É assim mesmo? É assim mesmo. É isso que deu ali de acordo com as tuas respostas, Bruna. O que significa isso? Que o teu mais alto é a crítica a si mesmo. Então, é nesse ponto que a gente vai trabalhar hoje. Então, o ponto que deu mais alto, a gente vai entender e é nesse ponto que a gente vai trabalhar. Então, se o teu, acho que passou aqui, é a Bruna, isso. Se o teu deu a crítica a si mesmo, é nisso que a gente vai trabalhar. O que eu quero, ó, o meu eu não consegui. Será que está dando erro nos relatórios ali? Acho que as meninas vão dar uma ajuda ali para ver se está dando um erro, né, Lídia? Beleza, uhum. Então, beleza. Não tem problema se vocês não conseguiram identificar ali no relatório, tá? O que eu quero que a gente foque aqui? Pensa comigo assim, né? Coloca agora de forma consciente. O quanto que eu fico criticando? Você acha que vocês criticam mais a você mesmo, de achando que vocês não vão dar conta? Quais são os pensamentos que vêm ali na cabeça de vocês quando alguma coisa dá errado, por exemplo? Vocês têm a crítica a si mesmo mais forte? Né, achando que vocês não conseguem, que vocês não vão dar conta, ou de repente ficam apontando ali para os outros. Alguma coisa deu errado, mas deu errado porque o fulano não fez, mas deu errado porque o fulano deixou de fazer. Qual que fica mais forte ali para vocês?
Ou então, se é das circunstâncias. Então, nada está dando certo hoje por conta do Covid. As coisas não funcionam hoje por conta das coisas que estão acontecendo. Ah, eu não consigo fazer tal coisa porque alguma coisa ali do governo não está dando certo. Então, vamos perceber hoje, né? Aonde que a gente realmente está se criticando mais. Se é em mim mesmo, nos outros ou nas circunstâncias. Então, vamos dar uma nota para isso, né? Caso as pessoas não tenham ali o relatório em mãos. Se você tiver o relatório em mãos, ok, pega a nota maior e é nisso que a gente vai trabalhar. E o que, que eu quero que vocês façam agora? Deixa eu só pegar aqui. Ó, essa pizzazinha que aparece ali no relatório. Então, se alguém não está conseguindo localizar, já pode dar uma ajuda ali, tá? Então, o que a gente vai anotar agora? Realmente, quais são os pensamentos negativos que você tem? Então, ali a gente tem alguns exemplos de que eu não dou conta, que eu não sou capaz, mas vamos colocar ali os pensamentos que a gente tem. A Andréa está falando que o meu é a crítica a mim mesmo. Não é novidade. E foi a somatória dos outros dois. Joia, Andréa. Vamos trabalhar nisso hoje, então. Então, pessoal, coloca aí a nota. Se vocês quiserem colocar no chat os pensamentos que vocês geram ali, quais são os pensamentos que vocês têm, anota. Quanto mais, melhor. Porque quanto mais consciência a gente tiver, a partir do momento que amanhã ou daqui a pouquinho mesmo começar a vir esses pensamentos, a gente já vai ter mais presença ainda para realmente já começar a trabalhar nosso lado sábio, tá? Então, vão anotando aí. Eu vou dar uns minutinhos aqui, uns minutinhos bem rápido, só para a gente poder anotar, para a gente ter mais presença nisso. Que às vezes parece um exercício bobo, mas é algo que funciona, tá? É algo que realmente a gente vai estar minimizando ali. Ó, o Fernando está passando que o maior deu a mim mesmo. Joia, Fernando. Então, vamos trabalhar isso, porque é nisso que a gente precisa estar focando, no qual deu maior, que consequentemente os outros já vão diminuindo também. Ó, a Bruna tá falando que não sou boa o suficiente, não me esforço bastante. Bacana, é isso mesmo. Vamos colocando aqui. Quanto mais pensamentos vocês anotarem aí, eu acredito que vocês estão aí com o papelzinho de vocês, eu não estou conseguindo ver vocês aqui na telinha, mas quanto mais vocês forem anotando para ter mais presença ainda, é fantástico, tá? É melhor ainda porque a gente consegue trazer isso realmente para o consciente. A Zélia Galvão, ó, prazer, Zélia. Será que somos parentes aí, né? Então, sempre que os outros fazem melhor que eu, sempre acho que os outros fazem melhor que eu, legal. A cobrança de que sempre posso fazer melhor e que posso sempre me doar mais. E, Andréia, e qual o pensamento que isso gera? Quando você fala assim, eu sempre posso me doar mais, qual o pensamento que vem quando você traz isso, de que eu sempre posso me doar mais? Coloca isso como se fosse um pensamento. O que vem na hora para você? Para a gente trazer isso realmente. Por quê? O que acontece ali? O que a gente está trabalhando? Deixa eu só fechar essa telinha. A gente está trabalhando o quê? Sempre que um pensamento negativo diz que eu não sou capaz, que eu não dou conta, que eu não consigo fazer as coisas, quando vem esses pensamentos negativos, eles alimentam um sentimento também negativo. E, consequentemente, esse sentimento alimenta novamente o pensamento e acaba virando um ciclo. E a gente começa a acreditar nisso. A gente realmente começa a internalizar isso, de que eu realmente não sou capaz. Por quê? Porque esse pensamento negativo acaba alimentando esse sentimento e acaba entrando nesse ciclo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente já teve presença de quais são esses sentimentos que a gente tem. A gente já teve presença ali, já anotou, porque quanto mais a gente anotar, quanto mais em números esses pensamentos a gente anotar, é melhor para quando eles começarem a surgir, a gente já fazer esse exercício. Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando vier esse pensamento, deixa eu só voltar aqui no slide, só para eu fazer aqui com vocês. Então, aqui, quando vier esses pensamentos de que eu não sou capaz, o que a gente vai fazer? A gente vai falar, não é eu que estou dizendo que eu não sou capaz, é o meu crítico que está dizendo que eu não sou capaz. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar uma frase forte, uma frase que diga que sim, eu sou capaz. Então, qual é a frase que vocês vão criar, por exemplo? Eu criei a frase, teve uma cliente que eu achei muito legal. Teve uma cliente que recentemente ela criou uma frase assim,
Ela é de BH e ela criou a frase dela assim: mulher, passa amanhã, porque hoje eu sou mais eu. Então, é realmente criar uma frase forte, é uma frase que para ela fazia sentido, né? Chamar aquela de mulher, né? Então, crie uma frase que seja forte para vocês, para quando vier esse sentimento de que, esse pensamento de que eu não sou capaz, qual é a frase que vocês vão colocar para quê? Para que realmente quebre esse ciclo que a gente está criando. Esse ciclo de pensamento negativo alimenta o sentimento negativo. Então, qual a frase, uma frase forte, que vai neutralizar o crítico de vocês? Coloca aqui no chat para a gente ver como é que tá ficando essas frases aqui. Vamos ver. Ju, estufa o peito e vai. Joia, Ju. Perfeito, é isso mesmo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Isso mesmo, Ju. Outra Ju, né? O Ju Sampaio agora. Porque essa frase, ela precisa ser uma frase de impacto, né? Ela precisa realmente ser uma frase que para vocês faça sentido, ó. Eu falo muito, toco fole sanfoneiro. Isso mesmo, Bruna. Realmente. Boa, ótima essa. E realmente precisa ser uma frase que veio esses pensamentos, a gente realmente neutralize com o sentimento ali que a gente tem, né? Com essa frase para que não instale o sentimento. Se você chegou até aqui é porque você sabe o que faz. Perfeito, Fernando. Gosto muito da frase que a Juliana falou, a Nicélia está falando. Joia, joia. Isso mesmo. Então, anote. E o que a gente vai fazer agora, a partir de agora, a partir de hoje, veio esses pensamentos constantemente ali ao longo do meu dia. Esse exercício é o quê? Fazer essa neutralização, colocar a nossa frase. Olha, veio o pensamento de que eu não sou capaz, coloca a frase, não sou eu que estou falando, é o crítico. Então, crítico, sou capaz de tudo e sei disso. Então, vai embora, vai lá e faz, né? A Juliana tá falando. Então, realmente isso. Coloca a frase, veio o pensamento, coloca a frase para quê? Para que ele não instale e não vire um sentimento, ok? Joia, todo mundo aí? Combinado? É uma ação para a gente fazer, porque nessa ação a gente já vai estar realmente aumentando o nosso QP, né? Realmente aumentando esse número, tirando ele ali de baixo, né? Minimizando o sabotador do crítico e aumentando o nosso QP, para que ele constantemente chegue ali no nosso ponto de virada que a gente quer. Joia? Então, top, combinado, hein? Vamos lá. Fazendo o nosso exercício, a nossa ação. Faça isso por essa semana, só para vocês verem o quanto isso já muda, né? Faço isso ao longo dessa semana, até quinta que vem, para que a gente fique como uma ação mesmo, para que a gente possa realmente minimizar e caminhar em direção àquilo que a gente quer. Porque esse exercício parece simples, parece bobo, mas é algo que realmente faz com que a gente crie um novo caminho neural, para que a gente realmente minimize o nosso caminho ali que está tão forte hoje, no nosso sabotador, para a gente realmente caminhar em direção ao nosso crescimento. Usar realmente aquela energia que a gente tem para caminhar, para se desenvolver, né? Esse combustível que a gente tem todos os dias de manhã, cheinho, completo, para que ao invés de a gente usar ele para dar passos para trás, para que a gente realmente possa caminhar em direção àquilo que a gente quer. Né? A Juliana falando aqui frases poderosas para mudar o mindset, muda tudo. E realmente muda, muda muito, né? É um exercício assim que é fantástico, é simples de fazer. Então, teve a percepção que veio aqueles pensamentos negativos, aplica esse exercício. Para quê? Para que a gente possa caminhar, né? Para que a gente realmente possa deixar todo esse peso que a gente leva todos os dias, né? Desses comportamentos que a gente traz ali conosco, para que a gente possa realmente levar uma vida mais leve, que é isso que a gente quer, né? A gente quer ter resultado, mas a gente não precisa ser pesado, né? O dia a dia nosso não precisa ser pesado. Beleza? Então, tô acompanhando vocês aqui no chat também, tá? Então, agora vamos conhecer os outros 9 sabotadores, né? Quem são esses danados aí que ficam aí na nossa cabeça, inventando mil e uma coisas para nos distrair, para nos atrapalhar, para fazer a gente nadar literalmente para o fundo ali, em vez de nadar para a praia, né? O nosso primeiro sabotador, quem que é? É o insistente. Eu sei que vai ali no relatório de vocês, vocês também têm todos ali, tem um resuminho de todos. É muito legal depois, se vocês quiserem ler, caso ainda não tenham lido, né?
leia o relatório para ter mais presença, porque nas minhas devolutivas de sabotadores, a gente pega o principal sabotador, aquele que mais está me atrapalhando, aquele que mais está fazendo com que eu não consiga caminhar em direção ao meu objetivo. E para cada sabotador eu tenho uma ferramenta específica. É claro que aqui cada um de nós vai ter um sabotador diferente do outro, então não tem como a gente trabalhar uma ferramenta específica para o teu. Mas eu trouxe aqui uma ferramenta que a gente possa trabalhar de uma forma geral com todos os sabotadores. Mas dentro da devolutiva, eu aplico uma ferramenta específica para cada sabotador, para a gente poder já estar minimizando. Mas saindo daqui hoje, a gente já vai ter caminhado muito, tá? Então, o nosso primeiro sabotador é o quê? É o insistente, né? Aquele sabotador que realmente está intimamente ligado ao perfeccionismo, né? A ordem, a organização realmente é levada longe demais. E é um sabotador que torna o jeito de viver muito difícil, muito pesado, porque ele tem uma régua muito alta, né? De tudo tem que estar muito perfeito para ele. Então, se ele vai colocar, por exemplo, um quadro na parede, o quadro precisa estar milimetricamente ali colocado, ajustado da melhor forma. Se não tiver perfeito, para ele não tá bom. Então, tudo que ele for fazer tem que estar num nível assim de perfeição excelente. Né? Então, é aquele sabotador que drena muita energia, né? Então, por exemplo, é um sabotador que se ele vai fazer um trabalho na escola, por exemplo, em dupla, e ele fala assim, olha, minha dupla, eu vou fazer 80% do trabalho e você faz os 20%, você faz o resto. Esses 20% é o quê? A capa. Mas você faz a capa desse jeitinho aqui, tá? A capa precisa estar desse jeito. Então, 20% é teu, 80% é meu do trabalho. Mas você só faz a capa. Então, é realmente isso. Né? Conta aqui para mim, quem que está se identificando um pouquinho com o insistente? Conta aqui para mim, tá? Vamos contar. Ó, eu, Roberto, Paula. Por isso a crítica a mim mesma é meu sabotador mais. É verdade, tem muita correlação aí, Andréia. Por quê? Porque essa crítica é muito alta, né? Essa insistência ali de tudo tá muito perfeito. Então, se não tiver perfeito, eu nem começo, né? Então, se for para fazer mal feito, eu nem faço. Então, realmente isso, ó. A Paula falando que deu 8, a Edna sou perfeccionista, bora ser honesto, eu. Joia, perfeito, é isso mesmo, trazer para o consciente. Ok, então, insistente, eu conheço agora os teus comportamentos, eu entendo que você está ali no meu dia a dia, mas beleza, a gente já vai trazer ação aqui para minimizar você também. Né? Ó, o meu deu logo 10 mesmo, a Isabel falando. Perfeito, ó. Ó, a Jaqueline, ó, prefiro fazer, acho que o do trabalho, né, com relação ao trabalho ali da escola, prefiro fazer sozinha para não ter estresse. E é realmente assim. Tem pessoas que nem dividem, né? Nem aqueles 20% de fazer a capa não dividem com o outro. Por quê? Porque realmente tem esse grau, né? Esse nível de perfeição levadas ao extremo. Né? Isso pode causar ali muito estresse, drena muita energia, né? Porque você precisa estar muito perfeito. Então pode ser ali também um procrastinador, né? Então se não for nem para fazer bem feito, eu prefiro nem começar. E o nosso próximo sabotador aqui, vamos pegar aqui, é o quê? É o hipervigilante. Né? Quem que é esse sabotador? Né? É um sabotador muito complicado. Por quê? Porque ele é um gerador de ansiedade. Né? Aquele sabotador que ele enxerga e procura perigo em todas as coisas, em todas as situações. Ó, a Regiane falando que o meu deu 8,5, também deixe de fazer muita coisa pelo detalhismo. E é verdade. Ele acaba fazendo com que a gente deixe de realizar as coisas, principalmente ali para produtividade, o insistente é algo que faz com que a gente procrastine muito, com que a gente deixe realmente de alcançar tudo aquilo que a gente quer. Então, se eu não consigo fazer, ou eu tenho que fazer muito perfeitinho, eu acabo me travando muito, né? Me travando muito nas coisas que eu preciso estar fazendo. Então, aqui o nosso outro, o hipervigilante, né? Então, é aquele que realmente é o gerador, né, de ansiedade, né? Então, tudo ele fica procurando perigo. Aonde será que vai estar o perigo para eu poder me proteger aqui? É como se tivesse ali um motorzinho na cabeça, gerando ansiedade, porque ele fica pensando em tudo que pode dar errado. É aquela pessoa, por exemplo, que vai sair para comprar um pão. Então ela pensa assim, eu vou sair para comprar o pão, ok, mas é melhor eu levar a sombrinha, né, o guarda-chuva, porque pode chover. O dia tá lindo lá fora, mas ela acha que pode chover. Daí ela fala assim, se chover,
pode ser que eu molhe o pão. Então, eu vou levar uma bolsa à prova de chuva. Dela leva, mas e se a bolsa à prova de chuva cair na chuva e mesmo assim molhar o pão? E se eu chegar na fila e tiver ali muitas pessoas, o pão já não vai estar quentinho. E daí, se o pão não estiver quentinho, pode ser que eu demore para voltar para casa e eu nem dê tempo de tomar o café para sair para trabalhar. Então, em tudo, ela fica colocando várias situações que podem dar errado, né? Então, é algo assim que faz com que drene muito a nossa energia. Então, o quanto no dia a dia de vocês ficam preocupados e procurando, né, com os olhos atentos, olhando a todas as coisas, todas as situações que podem dar errado ali no dia a dia de vocês. Conta aqui para mim, hein? Tá fazendo sentido aí para vocês? Joia. A Isabel. Tem 11? Não tem 11, tem 10 ainda, Isabel. E é exatamente isso, né? E conta assim, trazendo, assim, batendo um papo realmente. Isso faz com que ali no dia a dia de vocês, até mesmo a Isabel que se, né, falou tem 11, porque realmente é algo que está atrapalhando muito, faz com que drene muito a energia de vocês ali no dia a dia. Como é que é isso? Conta aqui para nós. Estou na metade desse, pelo menos. Isso mesmo, Andréia. Nem todos vão tá alto, né? A gente tem, cada um de nós temos um pouquinho de tudo, né? Porque a gente ali na nossa infância passou por várias situações onde fez com que despertasse ali o insistente, o hipervigilante, o controlador, né? Então a gente teve várias situações. Então, um pouquinho de todos a gente tem, só que a gente tem aqueles que são mais altos, aqueles que mais nos atrapalham, e é isso que a gente precisa ter consciência. Qual o meu principal sabotador que está me atrapalhando e qual ação que eu vou fazer para estar minimizando ele? Que quando eu minimizo, por exemplo, o hipervigilante, se eu tenho ele muito alto, os outros, consequentemente, já vão estar minimizando também, já vão estar baixando. Não significa que os outros vão aumentar, não. Minimizei o hipervigilante, diminuí o número dele, agora o insistente vai aumentar. Não. Por quê? Porque a gente vai tendo presença. E é constantemente isso. Ao longo do meu dia a dia, compartilhando com vocês, eu percebo os meus sabotadores, porque a gente nunca vai estar livre deles, né? Eles vão estar sempre presentes, porque eles foram ali um mecanismo de proteção. Então, um pouquinho de hipervigilante eu preciso ter. Né? Eu preciso parar na rua e olhar para os dois lados para ver se não vem um carro. Né? Eu preciso ter essa atenção, eu preciso ter esse receio de atravessar e não tá vindo um carro, né? Se eu não for atropelado. Então, esse cuidado eu preciso ter. Não significa que eu nunca mais vou ter cuidado com as coisas, nunca mais vou estar atento e vigilante com as coisas. Mas é o quanto eu faço em excesso. Né? Porque sabotador é o quê? É excesso. Excesso do perfeccionismo. Não significa agora que se eu for fazer um trabalho da escola, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é isso. Mas o quanto isso está me limitando, o quanto eu tenho feito isso em excesso. Né? Eu tinha uma coach ali que ela estava ali, tá na época de escola, de faculdade, e ela pegava o trabalho dela e fazia e refazia 10 vezes. Teve um trabalho que ela refez 10 vezes. Por quê? Porque ela errava uma palavrinha, ela não queria passar errorex corretivo. Né? Então, o quanto a perfeição para ela estava muito alta, o excesso muito grande. Então, quanto tempo ela estava perdendo com uma coisa que não tinha tanta importância ali. Não significa que a gente vai deixar de fazer as coisas bem feitas, mas é o quanto isso em excesso está me atrapalhando, tá? Ó, a Isabel está falando aqui que tem umas oscilações com relação ao sono. Às vezes fico o tempo dormindo bem, outras morre de sono durante o dia, à noite. Era o dever de casa, ó, joia, ó, tá trazendo para o consciente o que, que pode ter trazido realmente ali, Isabel. Realmente isso, tá? Então vamos aqui para o nosso outro joia. Se tiverem alguma dúvida aqui, vão passando, tá? Vamos ver aqui, acho que foi alguma dúvida, será? Meninas, Fernanda, pode falar. tem uma dúvida aqui de um xará seu, Fernando. Peraí que eu vou ler só. Ele colocou assim: os sabotadores nascem da gente ou é cultivado pelo periférico? Aí eu não sei se o periférico ele quis dizer o crítico, a periferia, o periférico, acho que ele quis dizer as situações externas, né? Talvez. Isso. Os sabotadores, eles Externas. nascem ali com as situações realmente. Então, por exemplo, é,
eu tenho um prestativo muito alto, né? Compartilhando com vocês. Não, desculpa, eu quero falar do vítima. Eu tenho um vítima também alto, eu tenho um prestativo e um vítima. São os meus dois sabotadores mais altos. Como que ele surgiu em mim? Ele surgiu porque o vítima tem aquela tendência de querer se fazer de coitado para ter o amor e o reconhecimento do outro. Então, como que ele surgiu ali na minha infância? Teve um momento da minha infância onde eu fiquei doente, eu fiquei uma semana longe da escola e naquele momento eu tive muito reconhecimento ali da minha mãe. A minha mãe sempre trabalhou muito fora. E isso, de repente, ali na minha infância foi algo que eu me senti abandonada, não que eu estivesse sendo, né? Mas uma situação assim, no momento em que eu fiquei doente, que eu precisei de um atendimento ali um pouco mais específico, ela esteve ali do meu lado. Então, aquilo surgiu ali um sabotador, o que é o vítima. Esse comportamento de que se eu me fizer de vítima, eu vou ter o amor e o reconhecimento do outro. Então, são situações onde a gente passa na nossa infância, mesmo que não tenha sido situações ruins, né? Mesmo que não tenham sido situações difíceis, mas são situações ou na nossa casa, ou até mesmo na escola, por exemplo. Se a gente vai ali fazer uma apresentação e alguém deu alguma risada, ou alguém na escola era mais bonito. Então, todas essas situações onde a gente, como criança, não tinha maturidade para lidar, a gente cria essa capa de proteção, a gente cria esse comportamento para dizer, ó, Fernanda, se você for vítima, se você se fizer de coitada, você vai ter atenção. Você viu que lá na infância aconteceu isso com você. Então, se você repetir isso, repetir esse comportamento, você vai ter o amor e a atenção que você quer. Então, são situações da nossa infância, mesmo que não sejam situações difíceis, por onde a gente passa, como criança a gente não tem maturidade para lidar, a gente realmente cria esses comportamentos ali. Esses comportamentos de que hoje, por exemplo, se eu me fizer de vítima, se eu me fizer de coitada, ó dia, ó céus, eu vou ter o amor e o reconhecimento que eu quero. Ficou claro, será? Fernando, deu certo aí? Depois coloca aqui no chat para nós, tá, Fernando? Tem Perfeito. mais, tem mais uma. Ó, o Fernando agradeceu aqui, parece que deu tudo certo. Tem mais uma pergunta aqui rapidamente da Luciana França. O ideal é que todos os sabotadores sejam neutralizados próximo ao nível 5? Não, não tem assim uma regra. Como que é o nome dela? Esqueci o nome dela, perdão. Luciana Luciana. França. Luciana, não tem uma regra para a gente diminuir a numeração. O que a gente constantemente vai fazer? Aumentando o nosso QP, a gente já diminui o nosso sabotador. Por quê? Porque a partir do momento que o meu QP estiver alto, perto ali do ponto de virada, eu já tenho mais presença. Então, no meu dia a dia, se eu começo a entrar no meu modo vítima, por exemplo, eu começo a entender, opa, tô aqui entrando no meu modo vítima. Tô me fazendo de vítima, de coitada. Então, o que eu vou fazer para virar essa chave? Qual ação que eu vou fazer? Então, é nisso que eu preciso ter presença. Aumentando o meu QP, tendo presença dos meus comportamentos, eu já minimizo o meu sabotador. Então, eles vão aparecer, né? Porque eles estão muito presentes, né? Eu não sei qual a idade de todos aqui, mas eu, por exemplo, com 36 anos, ao longo da minha vida, eu repeti esse comportamento. Então, eles estão muito fortes. E é isso que a gente precisa entender. Eu preciso minimizar eles. Será que ficou claro? Eu acho que pode ser que tenha ficado. Sim, obrigada. A Edna perguntou se todos os sabotadores são gerados na infância. Sim. E aí, aproveitando só para você, falou bastante do vítima, né? Isabel está perguntando, e se o ser vítima não render a atenção? Quer dizer, a pessoa, ela assume uma posição de vítima, mas ela não tem atenção. O que que acontece aí? Ah, perfeito. O que que acontece? Acontece que daí ela começa a culpar. Daí entra naquela culpa. Ó, ele não, viu? Ele não me ama, ele não gosta de mim, essa pessoa realmente não me dá atenção. Então, ela acaba entrando ali em conflitos e muitas vezes os relacionamentos são afetados, né? Seja em casa, no trabalho. Por quê? Porque a gente realmente quer atenção. E quando a gente não tem isso, a gente começa a culpar o outro. A culpa, a autorresponsabilidade, daí a gente não tem. A gente não começa a ver que isso é uma responsabilidade minha, né? Que a gente quer sim o reconhecimento do outro, mas não é da forma que a gente vai ter. Então a gente precisa trazer muito por consciente isso. A gente precisa ter responsabilidade, ter autorresponsabilidade de que eu preciso me preencher primeiro.
para depois eu querer realmente ter o amor do outro, né? Que se eu não tiver um amor próprio, a autorresponsabilidade, eu não posso cobrar do outro. Então, não é só do outro que vem, não é só do outro que parte, e sim essa autorresponsabilidade. Como são pensar, né? Quais são as ações que eu posso para estar me preenchendo primeiro. Isso a gente já vai fazer na nossa ferramenta, tá? Então, para realmente ter mais consciência, a gente está trazendo aqui para o consciente o quê? Os comportamentos, né? Exemplos ali de comportamentos sabotadores, para que quando eles aparecerem no meu dia a dia, eu já tenha presença. Ó, eu tô aqui entrando no meu modo vítima, né? Tô aqui entrando no perfeccionismo do insistente. Tô aqui sendo muito vigilante ali, olhando para tudo que pode dar errado. Então, é isso que a gente precisa ter no consciente, né? Se eu estou fazendo isso em excesso, isso está me atrapalhando, tá? Ficou claro? Será, pessoal? Tá fazendo sentido aí? Coloca aqui para mim no chat se tá fazendo sentido aí para vocês, tá? Faltou só a perguntinha da Edna sobre quando que os sabotadores são gerados. Ela perguntou se é na infância. Perfeito, é verdade. Então, Edna, eles são gerados ali na nossa infância realmente, né? Até ali o começo da adolescência, a gente ainda está gerando comportamentos sabotadores. Então, é nesse momento que eles são gerados, que cria essa capa de proteção ali para o nosso cérebro realmente nos proteger, né? Dessas situações onde a gente não está pronto. E são ali na infância que a gente começa a despertar esses comportamentos e leva eles ao longo da nossa vida. Ok? E o nosso próximo sabotador aqui é o quê? É o prestativo. Né? Um outro sabotador que eu também tenho muito forte, também é um dos meus principais sabotadores, e ele realmente está ligado àquela que ele se coloca, né, para os outros. Ali, os outros estão sempre à frente de tudo. Né? Eles são realmente a necessidade de estar colocando os outros sempre em primeiro lugar. Ele precisa muito ajudar os outros, ele está sempre fazendo elogios, ele está sempre fazendo as coisas pelos outros, para quê? Para receber o reconhecimento, para receber algo em troca. Então, ele sempre faz algo pelo outro, para quê? Para que ele possa receber alguma coisa em troca, seja amor, seja reconhecimento. Então, não é que seja feio a gente se doar, né? Não é que seja feio a gente ser prestativo e ajudar os outros. Não é que a gente vai parar de fazer isso, mas o quanto isso eu estou fazendo em excesso, o quanto isso está me atrapalhando. Então, muitas vezes, ao longo do meu trabalho, por exemplo, né, um exemplo para a gente ter ali, é o quê? Se eu estou fazendo alguma atividade, algum trabalho que seja importante para mim, e alguém me pede alguma coisa, o quanto eu paro, deixo as minhas coisas de lado para estar atendendo os outros, o quanto isso tem me prejudicado. Né? Então, ter presença de, ao longo do meu dia, o quanto eu estou sendo muito prestativo em excesso, o quanto isso está me limitando. Então, muitas vezes eu deixo de fazer as coisas para mim, para fazer as coisas para o outro. Né? Aquele que tem muita dificuldade de dizer não, de falar para o outro, não, agora eu não posso, agora eu não consigo. Então, é realmente entender, trazer para o consciente qual que é o nosso prestativo ali, tá? Ó, o pessoal já está falando aqui que o prestativo deu 7,5, o outro deu 8. Legal. Fernanda, tem várias perguntas aqui. A Viviane quer saber se algum desses sabotadores tem uma função importante. E se zerar o sabotador poderia ser negativo. Joia. A gente nunca vai zerar eles. Por quê? Porque a gente sempre, por exemplo, o prestativo, a gente sempre vai querer ajudar o outro, mas a gente não pode fazer isso em excesso. Então, por exemplo, a gente também não vai gerar o hipervigilante, né? Aquele exemplo de, por exemplo, atravessar a rua. Então, imagine se eu zerar o meu hipervigilante, eu vou atravessar a rua correndo. Eu nem vou olhar para os lados, eu nem vou esperar o semáforo, nem nada. Então, a gente nunca vai zerar eles. A gente precisa ter, sim, eles ali presentes na nossa vida, mas eles não podem nunca estar em excesso. Que hoje a gente tem em excesso. Né? Então, eu tenho excesso do prestativo, eu me dou muito, eu paro a minha vida, paro as minhas coisas para estar ajudando e me prestando ali a serviço do outro. Isso, quando é em excesso, me atrapalha. Agora, sim, se eu tô tranquila, eu posso estar ajudando o outro, ok, eu posso parar as minhas coisas e posso estar ajudando. Mas é não transformar isso em excesso. E é isso
que a gente vai ver nessa ferramenta, como que a gente faz em ações para a gente não transformar o nosso sabotador em excesso, para que a gente realmente possa caminhar. Eles vão sempre estar ali, mas para que a gente possa caminhar de forma leve. E quando eu sentir que eu estou entrando no excesso deles, eu fazer a minha ação para realmente minimizar eles, para ter consciência e cada vez minimizar mais eles, para que eles não fiquem fortes ali ao longo do meu dia, tá? A Luciana Maria, ela está perguntando se os comportamentos sabotadores podem ser desencadeados por algum tipo de trauma. Tá, perfeito. Podem sim também, né? Eles podem estar sendo gerados ali por algum trauma que a gente também surgiu lá na nossa infância. O que que a gente não faz, né? Eu, como coach, né, não sou psicóloga nem psiquiatra, então a gente não entra, não se aprofunda muito de como pode ter gerado. Porque como ele é um braço aí da psicologia, ele é um comportamento, a gente consegue, como coach, trabalhar de hoje para frente. Então, o que que eu vou fazer de hoje para frente para mudar esses comportamentos, para que eles minimizem e para que eu possa seguir em direção aos objetivos que eu quero. Né? Então, dentro dos processos de coaching, a gente entende qual é o objetivo que o coach quer, para que a gente possa, então, minimizar esses sabotadores para caminhar, para que a gente realmente não se trave no meio do processo ou até mesmo no dia a dia, né? Mas como coach, a gente não volta ali para a infância para entender de fato o que aconteceu, para a gente não cutucar aquela ferida, né? Porque como coach eu não tenho ferramentas para estar minimizando essas dores. Então, sim, ele pode ter surgido ali de traumas, né? De questões que a gente não soube trabalhar na infância, mas a gente não foca no principal, que é o quê? Que é esse trauma, esse objetivo, mas sim no comportamento que eu posso mudar hoje. O que me limita hoje? Hoje está me limitando eu realmente ser hipervigilante. Tudo eu vejo, né, gera muita ansiedade, porque eu fico olhando para tudo que pode dar errado, isso está me travando, eu não estou conseguindo ter os resultados que eu quero alcançar, então eu não consigo caminhar por conta do meu sabotador, dos meus comportamentos hipervigilantes. Então, o que eu vou fazer de ação de hoje até para caminhar de hoje para frente, para que realmente eu possa caminhar sem esse peso todo que um dia foi criado lá na infância. Então, o nosso prestativo aqui a gente já colocou e já viu se ele está alto, se não está alto, né? Então, vamos ver o nosso próximo aqui, qual que seria? Então, a gente tem ali o vítima, né? A gente já falou um pouco. O vítima a gente já falou, agora eu me perdi. Acho que não, né? Não, acho que a gente não falou, acho que eu falei do meu exemplo, né? Então vamos trazer aqui só para a gente ver. Então, esse sabotador é o quê? É aquele que tem a tendência realmente para o mártir, né? Que se faz de coitado, para ter um pouco de atenção e reconhecimento dos outros. Ele está sempre se fazendo de ressentido, né? Ele olha muito para o ressentimento, por tudo que deu de negativo. Então, ele fica cultivando realmente aqueles sentimentos negativos. É aquele sabotador que ele tem plano para as coisas darem errado. Ele realmente faz plano para dar tudo errado. E quando o plano dele não funciona, ele faz um plano para que aquele plano funcione. Então, realmente é aquele sabotador que é, ó dia, ó céus, tudo acontece comigo, eu realmente sou azarado. Então, ele entende que se ele sendo vítima, se ele estiver se colocando na posição de coitado, ele vai ter o cuidado, o amor, né, o reconhecimento que ele tanto busca. Que todos nós, né, o ser humano em si, ele busca muito isso, né? Ele busca muito reconhecimento, o amor do outro. Então, o vítima, ele se aprofunda muito nisso, para que ele possa, sim, se eu me fizer de coitado, eu vou ter o amor e o reconhecimento do outro. Quem aí tem e está se identificando com o vítima, coloca aqui no chat pra gente, tá? E o nosso próximo sabotador qual que é? É o hiperracional. Né? Qual que é esse sabotador hiperracional? Então, são aquelas pessoas que são extremamente racionais, né? Pessoas lógicas, né? Que elas têm os pensamentos voltados realmente para a lógica, né? Eles não voltam muito para os relacionamentos, né? Inclusive, nos relacionamentos, tudo tem que ter um começo, meio e fim. Tudo tem que ter uma lógica para eles, né? Nada fica solto, nada fica no sentimento. Então, é aqueles que eles são considerados, às vezes, muito frio até mesmo, né? Principalmente nos relacionamentos. Eles são considerados pessoas distantes.
porque ele não sabe lidar muito com o sentimento. Então, ele acha que o sentimento para ele é uma distração. E ele acha que é um desperdício de tempo ficar olhando para sentimento. Ele vai logo para o lógico. Então, são aquelas pessoas que acabam sendo vistas realmente como distantes ali, até mesmo dos relacionamentos. Quem aí tem o hiperracional? Tudo bem se identificar isso em nós, mas quando a gente vê o que acontece com os nossos filhos, fico pensando em como, realmente assim, a gente acaba influenciando um pouco, né, na criação dos nossos filhos ali, com relação aos nossos sabotadores. Mas cada um vai gerar os seus sabotadores, né? A gente não pode se prender e ficar olhando muito para isso, né? Como, eu preciso estar mudando porque senão o meu filho vai ter o controlador, o meu filho vai ter o vítima. Então a gente não pode se apegar a isso, porque eles vão criar os sabotadores deles, sejam em casa, seja na escola, eles vão passar por situações onde eles vão despertar o deles. Mas a gente precisa trazer consciência ali de inteligência emocional, como que eles podem saber lidar melhor com as situações. Então, não se prender nisso, mas sim dar melhores experiências para eles poderem lidar bem com as situações. Então, se o amiguinho riu dele na escola, como que ele pode fazer para que aquilo não atinja ele? E o nosso próximo sabotador é o inquieto. Tá? Quem que é esse inquieto danado? Então, são aquelas pessoas que estão sempre buscando prazer nas próximas atividades. Elas nunca estão presentes realmente naquilo que estão fazendo. São aquelas pessoas que, por exemplo, se alguém se identificar aqui, vamos ver, estão fazendo esse workshop e já estão pensando, puxa vida, olha que o fulano podia estar assistindo isso. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Ah, não, mas a fulana lá também já podia estar vendo isso. Vou ligar para ela. Então, ele está assistindo o workshop, ele está passando mensagem, ele está ligando para o fulano ali pelo telefone. Então, são aquelas pessoas que nunca estão focadas realmente naquilo que estão fazendo, né? Seja porque elas estão achando chato, porque elas querem buscar o prazer na próxima atividade, então eles nunca conseguem estar focando realmente nas coisas que precisam estar fazendo naquele momento. Então, é um sabotador que acaba procrastinando muito. Você acabou de resumir o que estou fazendo. Aí, Paula, tá passando mensagem ou tá ligando? Tá ligando para alguém? Conta aí pra gente. Porque é realmente isso, né? Aquela pessoa assim que tá vendo ali um vídeo incrível de um mentor maravilhoso e dela tá pensando, puxa vida, olha, o meu primo podia estar escutando isso, deixa eu passar uma mensagem para ele. E daí nisso abre um outro videozinho. Então ela tem uma tela de um vídeo aberto, já pula para outro vídeo, tá passando mensagem para um, o outro tá esperando a resposta. Então ela literalmente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Ó, a Paula tá chamando o meu marido para assistir. Isso mesmo, Paula. Vai que ajuda aí, né? A minimizar os sabotadores também. Nessa tá tudo bem, tá? E é realmente isso, pessoal. É aquele sabotador que também atrapalha muito a gente, né? Realmente a gente deixa de fazer muitas coisas, ou então não está focado, né? A gente precisa estar ali nos próprios relacionamentos, né? Tá junto com as pessoas e a gente acaba tá pensando nas coisas que tem para fazer, nas coisas que deixou para fazer. Então, tudo isso gera também muita ansiedade ali para gente, tá? O pessoal já falou bastante aqui quem se identificou, quem não se identificou, então acho que eu nem vou perguntar desse sabotador, né? Se tem gente com sabotador alto ou não. Mas isso mesmo, pessoal, é para a gente ir tendo mais presença, tá? Eu não quero que esse workshop também fique tão pesado, né? Porque a gente já tem sabotadores tão pesados, é por isso que a gente está descontraindo aí um pouco, tá? Mas conta aqui se está fazendo sentido aí para vocês. É isso que eu quero que realmente faça sentido para a gente sair daqui se trabalhando, tá? E o nosso próximo sabotador, a gente está chegando ali no finalzinho deles, é o quê? É o hiperrealizador. Ele está muito associado àquelas pessoas que trabalham em excesso, que acabam até virando workaholics ali. Ela só pensa em trabalho, ela nunca descansa, ela está sempre concentrada no sucesso. Então, ela acredita que se ela realizar, ela vai ter o sucesso, né, e o reconhecimento que ela quer. Então, ela foca muito nas tarefas. É aquela pessoa, por exemplo, que no almoço de domingo ela trabalha de segunda a sábado,
até 10 horas da noite no sábado. No domingo que ela tem para descansar, para ela ficar com a família, para ela curtir um pouquinho, ela tá no almoço de domingo pensando assim, puxa vida, eu vou almoçar rápido aqui, porque eu vou ali já agilizar as coisas de segunda-feira, porque tem muita coisa para fazer, eu não quero deixar nada pendente. Então, é aquela pessoa que não está presente muitas vezes nas situações, nos relacionamentos, por quê? Porque ela quer estar sempre colecionando troféus. Então, cada conquista para ela, um troféu que ela coleciona. E muitas vezes ela olha na estante dela, tem um monte de troféu, porque o hiperrealizador é assim. Tudo que ele quer, se ele coloca a cara para fazer, ele conquista. É um sabotador que muitas pessoas, muitas clientes até falam assim, olha, Fernanda, mas isso me trouxe até aqui. E realmente, ele te traz, ele te leva até ali. Mas olha o peso que ele te traz, né? O peso que ele faz com que você caminhe ali em direção ao teu dia a dia, às conquistas que você quer. Então, muitas vezes ele tem muitos troféus ali, mas são troféus que muitas vezes ele nem queria conquistar. Ou ele fala assim, tá, mas para que eu conquistei isso? Né? O que isso me trouxe? Só trouxe o reconhecimento naquela hora, mas e agora? O que isso me traz? Então é isso que a gente precisa entender. Realmente a Viviane colocou exaustivo, ficar abrir mão das coisas, e realmente é isso, é uma exaustão, né? Porque você abre mão de muitas coisas para quê? Para ter aquele sucesso, para fazer as coisas, para realizar. Mas será que isso, se a gente fizer, né, fizer da melhor forma, a gente também vai conquistar? Mas a gente não precisa fazer com peso, né? A gente não precisa fazer em excesso. Entender se aquele resultado que eu quero faz sentido para mim. Muitas vezes a gente está buscando, está correndo atrás, está fazendo, mas nem era isso que eu queria. Chega lá na frente e a gente pega aquele troféu e fala, tá, mas o que eu faço com esse troféu agora? Deixo ali na estante? Então, realmente olhar, né? Quais são os troféus, né? Para quem tem um hiperrealizador muito alto, quais são os troféus que eu tenho ali na estante empoeirando? Eles fazem sentido para mim? Esse novo troféu, né? Essa nova conquista, esse novo objetivo que eu quero buscar, qual o sentido que ele vai trazer? O que eu vou ter quando eu conquistar ele? Ele vai fazer sentido? Né? Eu posso conquistar isso de uma forma mais leve? Então, é isso que a gente precisa fazer, tá? E o nosso próximo sabotador é o quê? O controlador. O controlador, né, o nome já diz muita coisa. É aquele grande desafio, né? Porque é aquele que está sempre querendo controlar tudo e todas as situações. Né? Ele está querendo controlar tudo o tempo todo. Eles querem controlar muitas vezes até as atitudes do outro. Então, tudo que o outro está fazendo, ele também quer estar controlando. Uma frase que esse sabotador fala muito é o quê? Ou eu estou no controle, ou eu não estou, ou estou fora do controle. Mas o que eu quero é sempre estar no controle. Então, é aquele que está muito ligado e que gera realmente muita ansiedade, porque se ele não estiver no controle, ele fica muito perdido. Né? Então, ele precisa estar controlando tudo. A Nicélia está falando que esse foi o dela mais alto e que ela odeia ser assim. E realmente é um sabotador que traz muita dificuldade, né? E principalmente ele nos relacionamentos, porque ele acaba sobrecarregando muito o outro, porque ele quer controlar tudo, tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser as atitudes tem que ser do jeito dele, então acaba deixando os relacionamentos ali, seja no trabalho, em casa, muito sufocados também. Tá? Então conta aqui quanto que tá ali esse sabotador ali no dia a dia de vocês. É realmente uma sobrecarga, o pessoal tá falando. E é isso mesmo. E acaba afastando, né? Acaba afastando ali muitos relacionamentos também. E o nosso próximo sabotador é o quê? É o esquivo. É aquele sabotador que está focado muito só nas coisas agradáveis. Ele olha muito para as coisas que não são difíceis. É um sabotador que foge ali de conflitos. Então, se tem um conflito aparecendo, ele pula da janela para ele nem estar presente ali no conflito, naquela briga, naquela discussão, qualquer coisa que está acontecendo. Ele pode estar no 10º andar, mas ele pula da janela para se livrar e fugir realmente daquele conflito. Ele acha as coisas que são chatas para esse sabotador, ele acaba procrastinando, né? Ele acaba deixando tudo para depois. Porque se tem alguma coisa chata para fazer, ele acaba
ah, não, isso aqui eu deixo para depois e depois eu faço. E daí muitas vezes ele acaba o quê? Tendo que fazer em cima da hora. Eu confesso que eu também tenho esse sabotador um pouquinho alto, junto com o meu perfil comportamental ali, então, que é o comunicador, né, que não gosta muito de fazer aquelas tarefas chatas, difíceis. Então, eu acabo deixando algumas coisinhas para depois. Isso traz ali realmente muito transtorno, principalmente no trabalho, né? Porque às vezes a gente tem coisas para entregar com prazo e a gente precisa estar fazendo, então realmente a gente acaba adiando e procrastinando as coisas. Então, o quanto ali no dia a dia de vocês, vocês sentem isso? Sentem que foge ali realmente da dor, do conflito, até mesmo das coisas que são difíceis. Então, vamos contando aqui também, tá? Perfeito, pessoal? Então, a gente tem aqui os nossos 9 sabotadores, junto com o chefão da gangue, que é o nosso crítico. E o que a gente precisa ter é o quê? Presença, né, desses comportamentos. E a gente olhar agora para o nosso relatório. Qual foi o número que deu mais alto? Olhem lá para vocês verem e vão colocando aqui. Qual que foi o número que deu mais alto para a gente trazer para o consciente, tá? Porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar uma ferramenta. Eu não estou vendo o nosso horário, mas a gente está ainda dentro do horário, né? Perfeito, aham. Então, a gente vai começar a trabalhar a ferramenta. Vamos fazer assim, vamos pegar o mais alto que a gente tem aqui e trazer para o consciente. Hoje, no que eu quero caminhar para o meu dia a dia, por exemplo, aqui a Paula colocou o hipervigilante, 9,5. Hoje, no que eu quero alcançar, são os comportamentos do hipervigilante que estão me atrapalhando naquilo que eu quero alcançar para a minha vida, nos meus relacionamentos, no relacionamento do meu trabalho, nas coisas que eu quero, nos objetivos, nas metas que eu quero conquistar. É o hiperrealizador que está me atrapalhando, que está mais me impedindo de caminhar? Então, perfeito, é nele que eu vou trabalhar, é nele que eu vou focar, tá? Então, essa nota que a gente vai pegar, que deu mais alto, ó, aqui tem, deixa eu ver aqui, passou um pouquinho, a Tatiana falou que o dela, o hiperrealizador com o controlador, os dois deram altos. Perfeitos. Como a gente não está em uma devolutiva ali individual, onde eu pego o teu sabotador e a gente aplica ferramentas, que nesse caso eu estaria aplicando 2 ferramentas diferentes. Então, eu estaria aplicando uma ferramenta para um e outra para outro. Para quê? Para que a gente saísse com ações para cada comportamento. Como aqui cada um de vocês tem um sabotador diferente, a gente vai pegar uma ferramenta para a gente estar criando ações específicas para você. Então, cada um aqui vai criar a sua ação, tá? E o que a gente vai fazer agora? Vocês aí têm um caderninho, certo? Caderninho com uma caneta aí. Então, a gente já teve consciência de qual é o meu principal sabotador, aquele que mais me atrapalha hoje. Então, trazer ali para o consciente e anotar. Perfeito. Ó, quando 3 deram mais altos, a Viviane está falando, ó, 3 mais altos. O que a gente faz ali, dentro até da devolutiva individual? Eu vejo o qual está atrapalhando a alcançar aquilo que a pessoa quer para a vida dela. E nesse que é o foco. Mas daí eu trago uma ferramenta específica. Aqui no caso, a gente vai ter uma ferramenta para todos, então a gente vai sair com ações praticamente para todos aqui, tá? Então, consequentemente, você vai estar trabalhando os teus 3 ali de uma vez só. Então, é uma ferramenta bem bacana, bem poderosa que a gente vai aplicar. Então, se vocês já estão aí com o papelzinho de vocês, a gente já vai começar aqui a nossa ferramenta, tá? Essa ferramenta é chamada de Mestre dos Mestres. Alguém aqui já ouviu falar nessa ferramenta? Só do Mestre dos Magos. Mestre dos Magos, essa eu não conheço. Essa ferramenta, ela foi ali disponibilizada ali para Mestre dos Magos. É brincadeira ou existe ou não existe? É brincadeira, Caverna do Dragão, não é do seu tempo. Ah, sim. Não, é do meu tempo, mas eu assisti há pouquinho. Então, essa ferramenta é uma ferramenta bem incrível e ela foi disponibilizada ali para a especialização em sabotadores que a gente fez pela Tassi Carvalho. É uma grande coach ali de prosperidade e ela disponibilizou, ela fez essa ferramenta para a gente estar trabalhando realmente os nossos sabotadores. Não sei se tem alguém aqui que conhece ela, mas é uma coach incrível também, que fala de prosperidade, é bem bacana a gente estar seguindo ela ali também, tá? E o que essa ferramenta nos traz?
ela realmente vai, a gente vai sair daqui com ações, tá? Depois eu vou explicar ali para a gente entender o que que é mestre dos mestres, o que é desse nome. Mas antes de começar, a gente vai começar fazendo assim. É como se fosse 4 quadradinhos ali no papel de vocês. A gente vai começar primeiro com esse daqui de baixo, tá? Esse daqui de baixo, eu quero que vocês pensem assim. Na verdade, assim, todos nós estamos aqui para quê? Né? Para a gente crescer, para a gente desenvolver, para a gente se melhorar, né? Todos nós, a gente é imperfeito em alguma coisa, né? E a gente está em constante evolução todos os dias a gente está caminhando para essa melhora, inclusive hoje, né? Hoje todos vocês estão aqui para quê? Para se melhorar em algum ponto, né? Vocês viram ali sobre sabotadores, opa, vou lá em alguma coisa, eu vou me melhorar, né? Então é nisso que a gente está constantemente fazendo, buscando a nossa melhor versão sempre, né? É a nossa melhora. E todos os dias a gente vai ter pontos de melhora, todos os dias a gente vai precisar estar olhando um pouquinho para se melhorar. Então, hoje, eu quero que vocês pensem assim: o que que irrita vocês no outro? O que que o outro faz que te irrita, que te tira do sério? Sabe quando a gente fica vermelho, dá alergia, dá aquela coceira? Anota ali no mínimo 3 coisas nesse primeiro quadradinho aqui, daquilo que te irrita no outro. O que o outro faz que te irrita. Se vocês quiserem compartilhar aqui comigo, eu também vou adorar ver e ler. Para quê? Para que a gente realmente comece a entender se é isso mesmo. Então, por exemplo, pode ser aqui, eu vou dar um exemplo aqui, o que me irrita no outro, o desrespeito. Então, eu anoto aqui desrespeito, nesse primeiro quadradinho, perfeito? Veja se está ficando claro aí, pessoal. Perfeito. Então, eu vou fazer assim, eu vou anotar aqui também, para quê? Para que a gente possa fazer realmente juntos, para que não fique nenhuma dúvida aí, tá? Então, beleza. O que me irrita no outro é o desrespeito. Perfeito? Então, anotei no mínimo 3 coisas, se vocês quiserem colocar, não mais que isso, porque senão fica muita coisa para a gente fazer, tá? Então, quem já anotou aí, já coloca aqui para mim, só para eu saber se a gente pode seguir, tá? Eu vou dar ali uns minutinhos para vocês pensarem o que mais te irrita no outro, né? Seja o mais consciente possível. Para quê? Para que a gente possa fazer essa ferramenta da melhor forma, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. Comodismo, falsidade, injustiça. Perfeito, isso mesmo. Machismo. Mínimo ou máximo 3? Desculpa, no máximo 3. No máximo 3. Falta de atitude, isso mesmo. Então, vamos colocando ali. O que mais te irrita no outro? O que que o outro faz que realmente pega na veia ali, tá? Pode ser uma atitude, pode ser uma ação, pode ser uma coisa que ele faz no dia a dia, que a outra pessoa faz. Pega de pessoas próximas, né? Seja nos relacionamentos ali de casa, seja no trabalho, mas pessoas próximas de você. Então, pensa ali, o que que o outro, né, o esposo faz que te irrita muito, né? Ou que seus filhos fazem que te irrita muito. Pode ser também ação, tá? Beleza. Então, anota ali o que a gente vai fazer agora no próximo. Agora, em cima é o quê? É o oposto positivo. Uma pessoa, vamos ver aqui juntos, uma pessoa que desrespeita muito. Qual que seria o oposto positivo disso? Então, seria, vamos ver aqui, no desrespeito, por exemplo. Uma pessoa que desrespeita muito seria uma pessoa que passa a respeitar. Uma pessoa que desrespeita, o oposto positivo é respeitar. Perfeito? Então, coloca ali na caixinha de vocês qual que seria o oposto positivo da alergia que vocês escreveram. Perfeito. A Eliana falou, ó, falsidade, sinceridade, desleixo, capricho, exatamente. Perfeito, tá correto. Falta de atitude, iniciativa, pressão, depois incentivo, correto, injustiça, justiça, exatamente isso, tá? Tá perfeito aí. Então, a próxima, o quê? Qual que é o exagero disso? Quando a gente faz em excesso, quando a gente respeita muito, o que que acontece?
o que que essa pessoa vira, né? Então, uma pessoa que respeita muito. Quando ela faz em excesso, o quê? Para mim, é uma pessoa que se anula, né? Uma pessoa que acaba se anulando ali, dizendo amém para tudo, né? Então, o que que seria para vocês? Quando vocês fazem muito essa caixinha aqui, quando vocês fazem em exagero, em excesso, o que que acontece? O que que vocês se tornam? Então, coloca ali. O que que essa pessoa se torna, né? Então, quando é uma pessoa, alergia é o quê? Desrespeito. Quando a pessoa, o oposto positivo é o quê? Respeitar. Quando faz em exagero, essa pessoa é o quê? Se anula. Perfeito? Então, coloquem aí. O que que seria o exagero dessa caixinha aqui para vocês? Qual é o exagero de pontualidade? O que que uma pessoa que é pontual, que ela é muito pontual, quando ela faz em excesso, o que que ela acaba se tornando? Pensa aí, Fernando. O que que é para você? Não precisa ser a palavra correta. Por exemplo, para mim, uma pessoa que, né, a alergia é o desrespeito, o correto seria, o oposto positivo seria respeitar. Quando a pessoa respeita demais, ela acaba se anulando. Então, o que que seria para você, né, uma pessoa que é muito pontual, pontual em excesso? Comprometida, controladora, rigidez? Faz sentido para você, Fernando, ser uma pessoa, quando faz em excesso, quando é pontual demais, acaba se tornando muito rígida? Veja o que que faz sentido para você aí. Na questão da justiça, estou com dúvida. Então, conta ali para mim, Jaqueline, o que que seria exatamente a tua dúvida ali? Ela, ela é injustiça, depois ela é justiça, como é que é? Conta aqui para gente. Seria justiceiro a qualquer preço. Então, o exagero de justiça, né? Quando faz em excesso, o que que essa pessoa acaba se tornando? Não me vem outra palavra. Então, se não vem outra palavra, Fernando, pode usar essa daí. Se essa faz sentido para você, é isso que a gente precisa saber. Faz sentido para você? Se faz, beleza, pode usar essa. Depois a gente vai ver se vai fechar também, tá? Perfeito. Então, primeiro é o quê? Alergia, né? O que que me irrita no outro? Depois seria o oposto positivo. Então, aqui para mim seria respeitar. Quando uma pessoa faz em excesso, respeita demais, ela acaba se anulando. Perfeito. Agora, qual que seria o oposto positivo de se anular, por exemplo? Deixa eu pegar aqui a caixinha. Então, o oposto positivo, o que que seria de uma pessoa que se anula? É uma pessoa que sabe se impor. É uma pessoa que sabe dizer não. Esse seria, para mim, né, o oposto positivo. Agora, coloca aí para vocês. O que que seria o oposto positivo de uma pessoa que faz em excesso aquilo que vocês anotaram? Por favor, repita. Perfeito. Vou repetir aqui em todos só para a gente ver. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver o que que me irrita no outro. O que que me dá alergia no outro. Então, no meu caso, eu coloquei o desrespeito. É algo que me irrita. Quando eu vejo uma pessoa que desrespeita, né, que passa por cima ali das outras pessoas, isso me irrita. Mas isso a gente vai trazer ali dos relacionamentos próximos. Para quê? Para que a gente busque o mais próximo possível. Então, das pessoas que estão mais próximas a mim, o que que elas fazem que me irrita muito, né? Algo assim que sobe o sangue, sabe? Então, o que o outro faz que me irrita? Pode ser uma atitude, pode ser uma ação, pode ser, por exemplo, não limpar os pés ao entrar na casa, né? Algo que me irrite muito. O que o outro faz que me irrita? Perfeito? Depois é o quê? É o oposto positivo disso. Então, uma pessoa que desrespeita, ela respeita. Então, uma pessoa que entra em casa e não limpa os pés para entrar, o correto para mim, o oposto positivo seria uma pessoa que deixa o calçado para fora da porta e entra descalço, né? Então, o que é o oposto positivo ali da alergia que vocês colocaram? Depois é o exagero. Quando é uma pessoa que tira muito sapato para entrar em casa, o que essa pessoa acaba se tornando? Nossa, ela acaba se tornando
ligada só à limpeza. Ela precisa estar com tudo limpo, tudo brilhando. Ela lava os pés para entrar em casa, né? Ou então é uma pessoa ali com relação a respeito, é uma pessoa que acaba se anulando. Então, uma pessoa que respeita demais, que faz isso em excesso, ela acaba se anulando, né? Ela não olha para ela só olha as coisas para os outros. E seria o oposto positivo disso. O que seria o oposto positivo de uma pessoa que se anula? O que seria o correto ali? O que seria o perfeito ali para essa pessoa? Então, uma pessoa que sabe se impor, que ela sabe dizer não, né? Ela sabe olhar para ela e se colocar também como uma pessoa que é importante. Uma pessoa que, ok, eu posso respeitar o outro, mas eu não preciso estar me anulando, tá? Veja se ficou claro agora, de repente, ali. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver se vai fechar. Então, pensa comigo. Pega o último quadradinho que vocês preencheram. Uma pessoa que sabe se impor. Uma pessoa que sabe dizer não. O que é o exagero disso? Quando a pessoa se impõe demais. Que eu digo não para tudo. O que eu acabo fazendo? Eu acabo desrespeitando o outro. Eu acabo passando por cima do outro. Então, isso vira um desrespeito. Para mim, no meu caso, fechou. Os 4 quadradinhos estão corretos. Agora veja para vocês, se o último quadradinho que vocês preencheram fecha com o primeiro. Ele tem que fechar, tá? Se ele não fechar, a gente precisa fazer o ciclo de novo para ver aonde que não está fechando. Veja aí se fecha. Ó, o meu não fecha, a Luciana falou. Então, Lu, reveja de novo, né? O que me dá alergia no outro? Qual que seria o oposto positivo? E qual que é o exagero disso? E depois o oposto positivo de novo. Ele precisa fechar, tá? O último quadradinho precisa assim, ó. Uma pessoa que não sabe se impor, que ela passa por cima dos outros, ela acaba sendo uma pessoa o quê? Que desrespeita. Ele precisa fechar, tá? O meu deu certo. Impressionante o resultado, claro, da ferramenta. Camila, a gente ainda vai desvendar o motivo disso tudo, tá? Vocês vão entender ali no finalzinho o que a gente está fazendo aqui. Vai ver como vai ficar ainda mais claro. Deu certo, perfeito. Acho que a Ju que tinha dado que não tinha dado certo, a Luciana que não fechou. Pessoal, tá fechando agora? Uhum. Acho que deu certo, perfeito. Um deles até fechou, os outros 2 ficaram um pouco estranho, mas não errados. Perfeito. Se você quiser, depois você pode voltar ali para você ver, tá? Então, se um deles já deu certo, perfeito. A gente já consegue sair com a ação daqui, tá? Tá dando certo, perfeito. Se o pessoal quiser mais alguns minutinhos, me conta aí, para a gente saber se pode dar sequência. Ó, Fernando, atraso, uma pessoa que se atrasa demais é pontual. Depois, uma pessoa que é pontual acaba sendo rígida demais. E depois, o oposto positivo é o quê? Flexibilidade. Perfeito. E se ela for flexível demais, ela acaba o quê? Se atrasando. Perfeito. Fechou? Perfeito. Autoritário, como faz? Uma pessoa que é autoritária demais. O oposto positivo seria o quê? O que seria quando uma pessoa que é autoritária demais, o oposto positivo? Pensa ali e coloca. O que faz sentido para você? Pode ser que não seja a mesma coisa para mim, tá? Para mim pode ser uma outra palavra diferente. Então, precisa ver o que vai fazer sentido ali para você, para que feche essa ferramenta para você, para as suas ações, tá? O oposto positivo de perfeccionista. Então, vamos lá. O que é uma pessoa, né, perfeccionista demais, quando faz em excesso? Desculpa, o oposto positivo disso. O que seria o correto de uma pessoa que é perfeccionista? Pensa lá. O oposto positivo é o ideal da alergia? Não, alergia é aquilo que te irrita no outro, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é perfeccionista, né? Ela irrita, porque ela quer estar tudo certinho, quer fazer tudo certinho. Qual que seria o oposto positivo disso? O que seria o oposto positivo para mim de uma pessoa que é perfeccionista demais? Por exemplo, deixar as coisas mais leves, deixar as coisas mais soltas, né? Fazer com
ter uma régua ali do perfeccionismo, mas não ficar tão presa, não ser uma pessoa tão presa. Então, isso seria para mim o oposto positivo, mais relaxado. Exatamente, tem que ver o que faz sentido para cada um ali de vocês, tá? Para daí a gente seguir para o próximo quadradinho. Feito é melhor que perfeito, realizador. É exatamente isso. O que a gente está fazendo aqui? A gente está querendo achar o caminho do meio, né? Porque não é nem eu ser o perfeccionista ao excesso, ao extremo, mas não é nem eu fazer as coisas de forma relaxada, né? Então, eu preciso ter ali o caminho do meio. É isso que a gente está fazendo aqui nessa ferramenta também, tá? Não consegui fechar autoritária. Pode dar uma luz? Vamos lá, Ana. Então, o que te irrita no outro é o quê? Ser autoritária. Uma pessoa que é autoritária te irrita no outro, certo? Então, o que é o oposto positivo para você? Não precisa ser em palavra, não precisa ser a palavra correta. Pode ser até uma frase. É uma pessoa autoritária é o quê? O oposto positivo. Uma pessoa que deixa as coisas mais leves, que não controla tanto, que respeita um pouco o outro. O que seria para você o oposto positivo de autoritária? Aqui, na verdade, a gente não está tentando achar a palavra perfeita, é aquilo que faz sentido para você. Então, por exemplo, para mim aqui, desrespeitar, né? Uma pessoa que respeita, quando ela faz em exagero, ela se anula. Né? Pode ser que para uma outra pessoa seja uma palavra diferente. Então, para mim, né? Para aquilo que faz sentido para mim é o quê? Se anular, tá? Faz sentido autoritária e diálogo? Faz. Para você faz sentido, Eliane? Se para você faz sentido, ok, você pode seguir. Uma pessoa que é autoritária demais, o oposto positivo seria o quê? Dialogar, né? Ter mais conversa. Então vamos lá, Ana. Se for para autoritária, né? Então, uma pessoa que é autoritária demais. Eliane. A Ana está falando. Perfeito. Então, vamos lá. Então, é uma pessoa que é autoritária demais. O que para você, Ana, o que seria o oposto positivo disso? Quando uma pessoa é autoritária demais, o que seria o oposto positivo? E não tenta achar aquelas palavras mais bonitinhas, não. Veja o que faz sentido ali para você. Permissiva. Uhum. Perfeito. É que muitas vezes a gente quer, né, o papel do coach ali não é trazer realmente a palavra em exato, porque o que faz sentido para mim pode ser que não faça sentido ali para vocês. Então a gente realmente tem que fazer ali para nós. O que aquilo faz sentido ali para nós? O que para mim, né, a alergia do desrespeito, qual que seria o oposto positivo? Pode ser que para outra pessoa não seja respeitar. Pode ser que venha ali outra palavra, certo? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ficar ali no finalzinho para a gente fechar a ferramenta daí, tá? Então, vamos dar sequência aqui só para a gente ver e daí vocês vejam ali o que vocês conseguem estar encaixando, que pode ser ali que no decorrer da ferramenta a gente consiga estar encaixando também, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente trouxe aqui aquela alergia, né? Aquilo que me dá realmente a alergia que o outro faz. Depois a gente viu o oposto positivo. O que seria o oposto positivo dessa alergia? Depois a gente viu qual o exagero dela, o oposto positivo desse exagero e o que quando eu faço em excesso, se fecha e vira a minha alergia ali, tá? O que isso me traz? O que a gente precisa entender aqui? Deixa eu só ver se tá aqui. Então, aqui, o que acontece? Nesse quadradinho de cima é o que eu tenho de habilidade. Essa ferramenta, na verdade, está falando sobre nós. Então, essa alergia é aquilo que me irrita no outro, perfeito. Mas eu tenho essas habilidades aqui, eu respeito o outro. Só que quando eu faço em excesso, eu acabo o quê? Eu acabo me anulando. Isso acaba sendo o quê? O meu sabotador ali. Essa ameaça acaba sendo o meu sabotador. Então, o que eu preciso entender? Para mim, no caso, fecha por quê? Porque eu tenho prestativo, né? O prestativo meu é o alto. Então, veja se bate ali com um de vocês, porque, assim, 100% dos casos ele vai bater. Por quê? Porque quando eu me anulo, eu digo muito sim para o outro. Eu não consigo dizer não, né? Eu me anulo de fato e eu acabo passando por cima de mim para fazer as coisas pelos outros. Então, é essa ameaça
acaba virando ali o meu sabotador. E o que a gente precisa entender? Que eu tenho, sim, a habilidade de respeitar. Só que eu preciso usar aqui os meus desafios aqui embaixo. Que é o quê? É saber me impor, saber dizer não. Para quê? Para que eu não caia e não entre no meu sabotador. Veja se fez sentido ali para vocês. Veja se a ameaça de vocês batem com o sabotador de vocês. Conta aqui para mim. Fez total sentido, tô passada. E realmente é isso. O que é essa ferramenta, na verdade, né? Essa ferramenta, ela realmente nos mostra isso. Que a gente sim tem recursos, a gente sim tem as habilidades aqui. Opa, ele tá voltando, eu tô clicando aqui, desculpa. A gente sim tem recursos, a gente sim tem habilidades, mas muitas vezes a gente usa isso em excesso. E quando eu uso em excesso, acaba virando esse meu sabotador ali que eu tenho. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar no meu desafio. O desafio que vocês anotaram ali, é nisso que vocês precisam estar trabalhando. Então, como que eu, Fernanda, que tenho um prestativo alto, que acabo me anulando muitas vezes, não dizendo não para o outro, o que eu preciso fazer de desafio? Para que, sim, eu possa alcançar aquilo que eu quero. Então, eu preciso saber me impor, eu preciso saber dizer não, mas mais que isso, eu preciso sair daqui com uma ação. Eu quero que cada um de vocês saiam daqui com uma ação. Então, no desafio de vocês, o que vocês vão fazer em uma ação que seja prática, uma ação pequena, uma ação que vocês possam fazer diariamente para quê? Para que daqui para frente vocês façam esse teu desafio. Então, como que eu, né, por exemplo, Fernanda, posso começar a dizer não para os outros? Então, qual a ação que eu vou fazer para poder dizer não para os outros quando eu começar a usar isso em exagero? Barulho no meu cérebro agora, explodindo todo aí. Ó, insistente, tá batendo aí com os sabotadores de vocês? O exagero oposto é o meu medo, meu sabotador, isso? Ó, então aqui a habilidade é o que a gente tem de natural ali nosso. É a nossa habilidade que a gente tem. O que você escreveu aqui é o que você tem de habilidade. Só que quando a gente usa essa habilidade que a gente tem em excesso, acaba virando o quê? A nossa ameaça, que é o nosso sabotador. São os nossos comportamentos sabotadores. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer aqui os nossos desafios, que foi aquilo que a gente anotou. Então, para mim, né, aquilo que o outro faz, que é o desrespeito, eu tenho a habilidade de respeitar, mas eu acabo me anulando, eu acabo fazendo isso em exagero, eu respeito muito o outro, eu faço em excesso, e o que eu preciso fazer é fazer os meus desafios, que é o quê? Saber me impor, saber dizer não. Então, para que eu não caia aqui e não vire aqui o que eu mais temo, que é o quê? Desrespeitar o outro. Porque o que eu mais temo é alergia, aquilo que tem no outro. Porque assim, essa ferramenta é o quê? Se a gente parar para olhar, é como se fosse um espelho, né? Tudo que o outro reflete, eu tenho dentro de mim. Então, aquilo que o outro está me irritando é o que eu tenho ali dentro de mim, que eu não gosto, que eu não quero olhar. Eu desrespeito também. Então, quando eu faço isso, eu quero, como eu não gosto disso, eu quero usar a minha habilidade de respeitar ao máximo. E quando eu uso essa habilidade ao máximo, eu acabo me anulando. Eu acabo me minimizando ali, me colocando para baixo, para ajudar o outro. Então é isso que a gente precisa entender. Aquilo que tem no outro, muitas vezes, é um ponto de melhora que a gente tem. Então, seja ali nos nossos relacionamentos mais próximos, sempre tem um outro que está te mostrando o que você precisa se melhorar. Então, eu tenho desrespeito dentro de mim, só que eu não gosto de olhar. Então, como eu não gosto de olhar, eu não gosto disso que eu tenho dentro de mim, eu acabo respeitando demais o outro. Eu acabo usando a minha habilidade de respeitar e acabo me anulando, acabo entrando no meu sabotador. Mas como eu tenho essa habilidade de respeitar, eu só preciso saber respeitar da melhor forma. Saber me impor, saber dizer não. Então é isso que a gente vai fazer. Eu quero que vocês saiam daqui com uma ação. Como que vocês vão criar uma ação para que o desafio de vocês passem a usar ele? Para que vocês passem sim a usar a habilidade de vocês, mas que não caia ali no excesso. Então conta para mim aqui uma ação prática. Desafio. Então, a gente tem que sair daqui com uma ação. Tá? Uma ação anotada ali no papel. O que eu vou fazer de hoje até semana que vem
para que eu faça, para que realmente cumpra ali esse desafio. Então, o que que eu vou fazer para me impor, para que eu saiba me impor? Então, quando o outro vier para mim e pedir para fazer algo e eu estou fazendo alguma tarefa que é importante para mim, eu vou falar, olha, eu posso fazer daqui 15 minutos, agora eu não consigo. Pode ser daqui a 15 minutos? Então, ok. Então, eu vou estar me impondo, eu vou fazer uma ação. Então, quando o outro vier, eu vou falar, olha, agora eu não posso, eu posso daqui a pouco. Uma ação prática, né? Uma ação que a gente possa realmente fazer, para que a gente possa sair daqui realmente minimizando o meu sabotador, tá? Então, façam aí a ação de vocês, que depois a gente vai fechar aqui realmente essa ferramenta. E é uma ferramenta, assim, maravilhosa, André. Ela explica muita coisa. E, assim, a gente pode usar ela sempre, tá? Então, sempre, ó, alguma coisa tá me irritando. O que que tá me irritando? Né? O que que tá me irritando ali no outro? Beleza. Então, para a gente ver, esse realmente é um ponto de melhora ali, né? O que que eu tenho que eu preciso estar me melhorando? Né? E todos os dias a gente precisa estar se melhorando, todos os dias a gente tem pontos de melhora. A gente não veio aqui sabendo tudo, a gente está aqui aprendendo, né? E cada dia mais a gente vai estar precisando se melhorar. A gente melhora uma coisa, sempre tem outra coisa para a gente estar mudando. E essa ferramenta realmente assim, deixa chocada, né? E por que que essa ferramenta se chama Mestre dos Mestres, né? Então, assim, na verdade, a gente tem vários mestres na nossa vida, né? A gente tem ali os nossos pais que foram nossos mestres, né? Pessoas que nos ensinam, que realmente nos fazem caminhar, que nos ajudam ali na figura de pais, de mentores, né? A gente tem muitos mestres ali na nossa vida que nos ensinam a seguir. Mas a gente não tem só mestres nas questões positivas. A gente também tem mestres que nos mostram os nossos lados, os nossos pontos de melhora. E é nisso que a gente precisa estar olhando. A gente sempre tem pontos de melhora. Então, se tem alguma coisa que o outro está me irritando, pode ter certeza que é um ponto de melhora que a gente precisa estar olhando. Então, essa outra pessoa que está me irritando, ela está sendo um mestre para mim nessa hora. Ela está sendo um mestre para quê? Para me mostrar aonde eu preciso estar me melhorando. Aquilo que eu tenho dentro de mim que eu não gosto. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente tem ali, sim, mestres positivos, mas a gente também tem os nossos mestres que nos mostram aonde a gente precisa sempre estar se melhorando. Então, se eu estou irritada com alguma coisa que o outro está fazendo, olha para isso, né? Porque a gente tem ali alguma coisa, aquilo está nos mostrando, alguma coisa, aquilo está realmente mostrando que a gente precisa estar se melhorando. E, exatamente, o outro me mostra que eu não devo ser. Mas mais que isso, o outro me mostra aquilo que eu tenho e que eu não quero, aquilo que eu não quero ser. Né? Se o outro está me mostrando, é um ponto que eu tenho dentro de mim que eu preciso estar me melhorando. E que eu não gosto daquilo. Se eu não gosto daquilo, eu vou começar a usar a minha habilidade em excesso e acaba virando o quê? O meu sabotador. A gente tem, a gente não percebe. É realmente isso, a gente não percebe esses pontos que a gente tem. E a gente fica ali jogando só no outro, né? Puxa vida, ó, você não tira o sapato para entrar em casa, ó, você não faz isso, ó, você não faz aquilo. A gente fica só culpando o outro, mas a gente não olha que a gente tem isso dentro da gente e a gente não quer olhar de jeito nenhum, né? Porque aquilo que dói a gente quer esconder, né? Aquilo que eu tenho e que é feio e que muitas vezes eu não gosto, eu quero estar escondendo. Então, o que eu faço? Eu começo a usar as coisas que eu tenho de positivo de forma exagerada. E eu acabo caindo o quê? No meu sabotador. Então, vamos lá. Saíram com ação daqui? Porque é isso que é importante. A gente precisa sair com ação. Vamos retomar ali. Né? Retomar o quê? Trazer para o consciente os pensamentos que a gente teve. Né? A gente precisa sair daqui com ação e retomando. Para quê? Não quero que seja só um conteúdo, né? Eu quero que seja muito mais que isso. A gente está aqui para realmente se transformar, para a gente olhar para esses pontos de melhora e sair daqui caminhando em direção a isso. Não significa que amanhã a gente, tô livre dos meus sabotadores. Não, não é, porque todos os dias eles vão aparecer. Mas todos os dias a gente precisa estar olhando para isso. Entendi que eu estou vindo com esses pensamentos, como a gente fez lá no começo, aqueles pensamentos negativos, do crítico, qual a frase que eu vou usar? Então, usar a minha frase, né? Trazer para o consciente, ó, tô vindo ali com os meus sabotadores, esses pensamentos estão aparecendo. Ok, isso não sou eu, isso é o crítico, qual a frase que eu vou usar? Para minimizar, para realmente caminhar para o nosso lado sábio, aumentar ali o nosso lado sábio,
esse nosso vórtice ali para a gente realmente caminhar. E agora, com a ação do quê? A ação do meu desafio. O que eu vou fazer como desafio? Né? Uma pessoa que se anula demais, o que eu vou fazer para saber me impor? O que eu vou fazer para saber dizer não? Então, eu preciso sair com ação daqui, tá? Todo mundo está com ação, todo mundo escreveu a sua ação para a gente sair daqui preparado para quando surgir ali os nossos sabotadores, a gente saber o que vai fazer. Então, pessoal, exatamente isso. Com ação para quê? Para que a gente possa caminhar, para que a gente possa minimizar ali os nossos sabotadores, tá? Vai ser difícil, sim, não é fácil, Tatiana, não é fácil, mas a gente precisa, não é se esforçar, a gente precisa fazer. Se a gente quer caminhar, a gente não tem que só se esforçar. Se eu falo assim, eu vou me esforçar, eu vou tentar. Se eu falo eu vou tentar, o meu cérebro já entende que ok, a Fernanda só queria tentar. Se ela tentou e fez, beleza. Se ela tentou e não fez, ela só queria tentar mesmo. Então a gente não está aqui para tentar, a gente está aqui para fazer. Né? Se eu falo que eu vou pegar algo que está lá na estante lá em cima, eu vou pegar. Então, meu cérebro entende que de qualquer forma eu vou pegar. Se eu estou aqui e não estou alcançando, eu vou pegar uma cadeira, eu vou pegar uma escada, eu vou pegar alguma coisa. Agora, se eu falo que eu vou tentar, e se eu tento e não consigo, tá tudo bem. Eu só queria tentar mesmo. Então, a gente não pode só se esforçar, a gente tem que fazer para que a gente possa sim caminhar, tá? Então, vamos lá agora. Estamos aqui já no finalzinho. O que? A gente saiu daqui com uma ação, né? Realmente fazer uma ação para quê? Para que a gente possa enfraquecer ali os nossos sabotadores. Para que a gente possa caminhar em direção a tudo aquilo que a gente quer. Para que a gente possa levar, assim, a vida mais leve. A gente não precisa levar a nossa vida de forma pesada, né? Com esse peso todo que os sabotadores trazem. Mas a gente pode caminhar em direção a tudo aquilo que a gente quer, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, mas de forma mais leve, para que os nossos relacionamentos também não tenham tanto atritos, né? E muitos atritos que a gente tem ali nos relacionamentos são gerados pelo quê? Pelos nossos sabotadores. Quando eu estou no modo sabotador, eu ativo o modo sabotador no outro. E assim, da forma contrária também. Quando o outro está no modo sabotador dele, ele ativa o meu. Então, se eu não tenho conhecimento, eu já entro ali numa briga, né? Eu já entro ali no atrito. Por quê? Porque está ativado, é natural, já está ali tão forte que o quê? Eu acabo entrando de forma inconsciente. E como hoje a gente já está tendo consciência desses comportamentos, a gente precisa estar entendendo, ó, o outro está no modo sabotador dele. Vou entrar eu no meu modo sabotador ou vou caminhar para o meu lado sábio? Para que eu possa, sim, alcançar tudo aquilo que eu quero, mas sem esse atrito todo, sem essa confusão toda que gera. Tá? Bom, pessoal, era isso então, né? Eu trouxe aqui realmente uma devolutiva, praticamente uma devolutiva aqui de sabotadores que eu faço dentro dos meus processos. Cada processo que eu faço, eu sinto que não dá para sair, né, de um processo, não dá para passar por um processo de coaching. Para qualquer coisa que você queira alcançar, não dá para passar sem sabotadores, né? Porque muitas vezes a gente quer caminhar e a gente deixa de caminhar no meio do caminho, por quê? Porque os sabotadores estão ali travando, estão ali nos limitando. Então, é uma ferramenta que não fica fora dos meus processos de coaching. Mas eu também faço ela de forma individual. Por quê? Porque a gente precisa sempre estar caminhando, né? Seja para alcançar um objetivo, seja para ter relacionamentos mais leves, seja para me conhecer mais, saber por que eu faço aqueles comportamentos, né, ao longo da minha vida, por que isso me atrapalha tanto, e muitas vezes eu não tenho consciência. Então, realmente, uma ferramenta, assim, que é transformadora. É algo que faz a gente caminhar de forma mais leve, seja para buscar o objetivo, ou seja para melhorar a nossa vida como um todo, né? E é isso que eu queria propor aqui para você, trazer realmente para cada um de vocês aqui uma ação, né? Para a gente sair daqui caminhando, se entendendo, se conhecendo mais, mas sim caminhando de forma mais leve, né? Usando ali todo o potencial que a gente tem, todo o potencial que a gente recebeu para a gente poder alcançar os melhores resultados e ser, né, o melhor possível a cada dia que a gente passa, tá? E agora eu queria perguntar para vocês, se vocês topam, né, fazer essas ações para que a gente possa, sim, caminhar de forma mais leve para aquilo que a gente quer ser, para aquilo que a gente quer se transformar. É um desafio, assim.
Vocês podem amanhã não fazer essas ações, mas se vocês fizerem, quais são os resultados que vocês vão ter lá na frente, né? É uma escolha que a gente faz ali. Qual o resultado que eu quero ter na minha vida? Deixa eu parar aqui, então, de compartilhar. Queria agradecer a cada um de vocês, né, pela presença aqui, por esse workshop que a gente fez aqui juntos, mas mais que isso, por a gente realmente estar compartilhando juntos, né, se desenvolvendo, se trabalhando para que a gente possa caminhar em direção a tudo aquilo que a gente quer ser, tudo aquilo que a gente pode ser, porque os nossos sabotadores estão aí, mas se a gente minimizar eles, olha o quanto a gente pode alcançar, né, tudo aquilo que a gente pode alcançar lá na frente. Então, deixar eles de lado para que assim a gente possa ter relacionamentos melhores, para que a gente possa alcançar os objetivos, para que a gente possa caminhar em direção às coisas que a gente quer, né? Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Façam as ações de vocês, é um compromisso, né? Eu quero que vocês se comprometam realmente a fazer essas ações. E tamo junto, né? Não é tamo junto que a gente faz, Lidinha?